Olha, nos Estados Unidos ninguém teria condição de vencer a máquina democrata de manipulação e dinheiro de ONG se não fosse o Trump. O Trump, pela própria estrutura dele, de ser um cara que foi talhado para vencer. E vai deixar para os Estados Unidos, já está deixando o J.D. Vance, o vice, que é jovem, brilhante, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado. Então, os republicanos, o movimento MAGA, tem jovens que já estão ocupando o seu lugar de liderança e que formarão a geração seguinte no exercício do poder. No Brasil, o Nicolas e outros jovens que se espelham nele, inclusive fizeram parte de uma estratégia do próprio Nicolas. Você tem vereador, por exemplo, em Fortaleza, em Recife, e em outras capitais, São Paulo, e o Pavinato mesmo é um exemplo, que tem uma inspiração e até uma ligação com o Nicolas. E ele, portanto, vem criando uma liderança e organizando isso e gerando, portanto, musculatura para uma eleição futura em que, por certo, ele deverá ser um forte candidato no futuro a presidente da República, a governador do estado, quando tiver idade, mas ele já está constituindo essa musculatura e a direita ela se renovou. Vocês citaram aí, por exemplo, o prefeito de Recife, o João Campos, a Tabata Amaral, são jovens na idade, mas com as ideias velhas, antigas, carcomidas do socialismo. Esse socialismo, por exemplo, de Cuba agora que está no escuro. Cuba conseguiu esse socialismo do João Campos, dessa turma jovem com ideias anacrônicas, que conseguiu, inclusive, o governo de Cuba publicar essa semana um ofício institucionalizando o apagão. Então, é essa mentalidade. O problema da esquerda é a falta de utopia. Então, você veja, por exemplo, o Lula, 80 anos, quem é o sucessor do Lula, do ponto de vista político? Por um lado, ele próprio não quis fazer, não quis sombra e, portanto, não criou liderança. O Bolsonaro fez isso, com o Tarcísio, com o próprio Nicolas e com outros que foram surgindo é, no entorno dele. O Lula não, o Lula ele não conseguiu fazer sombra para ninguém. Ele no dia que deixar a política não terá sucessor e não tem ninguém que consiga o capital político dele, nem o próprio Haddad, que não tem o perfil, não tem o carisma, não tem a história, nem o próprio Boulos, que tem a história de queimar, invadir pneu, invadir casa, mas não tem o estofo eleitoral, tem um teto bastante demonstrado nas próprias eleições de São Paulo. Então, a grande questão é essa: há uma renovação, de fato, do conservadorismo, não só na política, mas em outras áreas, na vida religiosa, por exemplo, você começa a ver conservadores e tradicionalistas católicos crescendo muito, você consegue ver uma juventude evangélica também crescendo muito, ocupando espaços no discurso e no cenário público, e isso, naturalmente, vem para a política. E quando você tem uma desarrumação, desajuste nas lideranças políticas e no sistema político atual, isso fortalece o sentido de mudança, que não é mais a esquerda. No Brasil, hoje, a mudança é a direita. A esquerda não podia há quantos anos? Desde 2003, com aquele pequeno interstício de 4 anos do Bolsonaro. Desde 2003 é o PT quem está no Brasil. Eles fazem o mesmo discurso de renovação, de mudança, de acabar com a fome. Desde 2003, Lula repete o mesmo discurso. Ele nem atualizou. E, no entanto, é a classe artística envelhecida, carcomida. Quem é o líder na classe artística? É o Caetano Veloso. É do Caetano Veloso, da Maiden 8, que gera, por exemplo, essas figuras. E um Wagner Moura que muito bem utiliza esse discurso que as pessoas não percebem, mas é para tentar concorrer na esquerda de Hollywood e tem que ser esquerdista radical.